Pessoal, hoje nós da Agronorteno vamos dar início a um projeto audiovisual, o Bate-Papo Norteno. E nada mais melhor que começar em Sinop, dentro da Norte Show. Hoje vamos bater um papo com uma pessoa que é médica veterinária, economista, mãe e que entende muito do mercado do agronegócio, Lígia Pimentel. Obrigada. Uma alegria estar aqui. Obrigada pelo convite, para eu compartilhar aqui um pouquinho do que a gente acha que sabe com o público, com vocês. Obrigada por terem apostado aí na mensagem que eu tenho para passar e levar esse papo aí para os pecuaristas. Parabéns pela iniciativa também. Obrigado. E eu acho que cada vez mais trazer, né, para mostrar o que é o agro, né? A gente tem que trazer pessoas assim para fomentar e mostrar o que é o agro de fato, né? Pois é, cara, a gente... 85% das pessoas hoje vivem nas cidades. Então qualquer coisinha que você planta ali de imprecisão, não vou nem falar mentira, hein? A imprecisão, as pessoas acreditam. Nós precisamos nos reaproximar do estrado bruto da natureza, que é produzir comida para viver, para sobreviver. É uma missão muito nobre. Obviamente, tem gente que faz coisa errada, mas isso está em todo lugar, né? Na política, nas escolas, nos consultórios, na polícia, em todo lugar. A gente não pode tomar isso como exemplo. Nosso setor é muito nobre e ele tende a, inclusive, formar seres humanos muito, na média, acho que melhores do que a média urbana. Então, Sim. O produtor é um cara muito heróico, assim, eu tenho muito orgulho de ser do setor que a gente está, né, que a gente é. Eu acho que a gente, do setor, né, da parte técnica do agronegócio, da parte comercial do agronegócio, acho que a gente tem que voltar um pouco à teoria, ensinar o básico da cadeia, né, cadeia produtiva, de tudo. De quando começa, igual você estava falando há pouco, o ciclo da água, a gente tem que rever. A gente tem bastante pessoas aí que estão esquecendo isso aí, a base. Eu acho que a gente se afastou muito, né? As pessoas estão muito afastadas. Eu estava até lendo um livro, estava falando sobre educação de filho, e ele fala que as crianças não têm mais tempo para descobrir, não passam mais tempo sozinhas, não passam mais tempo ocioso, são poucas crianças, então eles não se unem mais para descobrir o mundo. Eles estão ocupados o tempo inteiro. E eu tô falando de criança, não é porque eu sou mãe, não, porque mãe só sabe falar de criança, né? Mas é porque é o futuro de como as pessoas vão ver o nosso negócio, ele tem que ser plantado hoje. Não adianta eu querer corrigir o que já está pronto. E ele fala isso, as crianças não têm mais tempo para explorar, ter suas próprias brincadeiras, né, descobrir a natureza, ter esse tempo de descoberta. Então elas vão da escola para natação, para o inglês, para o balé, para o judô, volta, curte um tempo de tablet e vai dormir. Eles não têm mais tempo para contemplar, né, para passar aqui, olhar para os animais, ter esse tempo de descoberta, de intimidade, né, com o que é rural. Porque nós vamos continuar solitários, as pessoas não vão migrar das cidades para o campo, né? Nós vamos ser os responsáveis. Sim. É isso aí. Ficar preso no mundo virtual. Fazendinha virtual. Fazendinha virtual, é isso aí. É tudo. Fazendinha virtual onde o boi não morre, né? Cada vez mais os jogos lá de videogames estão mais real. Então é isso aí. É assustador, né? Você sabe que eu vi, olha, entrando nesse assunto, eu vi que o tempo médio de tela de um adolescente de 16 anos nos Estados Unidos é 9 horas por dia. Não sobra tempo pra nada, gente. Nada. O cara não lê um livro, o cara não tem uma conversa, o cara não contempla o céu, sabe? Nossa, eu lembro que eu era criança, ia na fazenda, o céu lá é muito limpo, né? Eu olhava e via uma estrela cadente, né? Falava, nossa, será que é um satélite? O meu pai tinha um rádio que pegava banda internacional. Pegava só à noite. Eu ia pra rede, ligava e ficava escutando, nossa, que língua será que é essa? Que lugar do mundo será que esse cara tá falando? Você não tem mais esse tempo. Tudo vem pronto, né? E é uma coisa banalizada. Olha, um japonês falando japonês. Pô, legal, tá. Todo dia eu tenho isso. Não tinha, né? Então, acho que você usava mais a criatividade, a imaginação e se conectava mais com a natureza, com a ciência das coisas. Eu acho que é isso, né? Hoje tá tudo na mão, mas não tá. Porque hoje você tem, só que você não tem aquela curiosidade de buscar além, né? Perfeito. Porque tá muito na mão das crianças hoje, do adolescente. Perfeito. Então essa curiosidade ia atrás. Exatamente. E a gente precisa se aproximar. Mas eu falo, nós estamos querendo corrigir muito. Isso eu acho que é um erro estratégico nosso. E eu acho que eu percebi isso no meio do caminho, né? A gente está querendo consertar os adolescentes, porque é ali que o problema começa a aparecer de uma maneira muito intensa. Então, por exemplo, ano passado teve aquelas questões do Enem e todo mundo ficou revoltado e tal. Eu falo, gente, o Enem é a cereja do bolo.
Esses caras foram treinados para pensar isso, carimbados, a mente foi carimbada durante anos dali para trás. Então nós precisamos trabalhar, fazer o que eles fizeram também, né? Reconstruir a partir da pré-escola. Então, estabelecer relacionamento com os professores da escolinha, né? Lembra quando a gente antigamente levava uma maçã para a professora, Sim, um presente para agradar, para ver se ganhava notinha. Mas mais do que isso, a gente admirava o professor, né? Eu queria que o professor me admirasse, gostasse de mim. Quase que uma relação meio maternal, assim, né? Uma coisa muito forte. Não tem mais isso não, cara. É um desrespeito enorme, inclusive dos pais para com os professores também. Hoje o errado para os pais é o professor, não é o filho, né? Eles querem que parte da educação do professor deixe a mercê o filho tomar conta. Então assim, a gente precisa reconstruir esses laços, eles são importantes. Humanizar de novo as relações. Hoje a gente é só um QR Code, né? Eu sou da época que o professor a gente chamava de tia, né? Tia. Depois tia. No segundo grau que você mudava um pouco essa relação. Aí ficava tia. dona. Mas agora dona hoje fulana. Hoje desde o ensino inicial é prof. Prof. Não tem mais tia, não tem mais ninguém. Fer, Pati, Clau, tá doido, não. É um carinho e um respeito. Da minha época, eu sou mais novo que vocês, mas na minha época ainda perdi permissão professor para escrever com caneta, não, que tá na quarta, quinta série, então respeito que você tinha pra ver se... Quantos anos eu tenho? Porque eu não passei isso aí não. Eu tô brincando. Mas a gente tem que resgatar e voltar para a infância e voltar os olhos para os nossos filhos, inclusive em prol da sucessão deles bem executada. Então tem muita coisa que a gente tem que voltar a fazer, que eu acho que os nossos pais, nossos avós, eles não passaram muito por isso. Que é ter que resgatar as gerações para que elas se interessem pelo negócio. Antigamente era uma luta e vambora. Agora não, né? É uma evolução, né? Agora parece que aqui a geração tá saindo uma geração à frente pior do que a anterior. Pois é, cara. O sentimento é desse, né? É, a gente quer fazer que eu acho que aquela geração, que seja os filhos ou os amigos próximos, seja parecido com a gente, né? E vou te falar uma coisa, não existe sucessão bem feita em alguém que não foi treinado dentro da fazenda, gente. Porque assim, nós passamos por isso lá em casa. Eu falo de corpo presente mesmo, não é só na teoria. Meu irmão, ele já perdeu um pedaço do dedinho laçando. Ele tem uma cicatriz enorme aqui de acidente lá na fazenda. Quando ele teve que assumir, meu pai fazia 1 ano que não ia na fazenda, porque meu pai estava doente e meu irmão na faculdade. E meu pai não conseguiu mais voltar e meu irmão foi para assumir. E quando ele chegou lá, cara, fazenda largada. O cara queria saber quem que é você. Eu sei que você é filho do dono, mas quem é você para vir mandar aqui em mim? Apontou faca para ele. Então assim, é fisicamente muito desafiador. Se você não amar aquilo, você não vai ser ensinado a gostar de poeira, de calor, de acidente, de bosta de vaca. Então você precisa ser forjado ali, ó. E eu arrisco dizer, olha, até pareceu muito intenso isso, mas eu arrisco dizer que é mais valioso o seu filho estar na fazenda do que muitas vezes na escola hoje. O conhecimento técnico, científico, que é necessário para tocar a fazenda hoje, ele é muito grande. A necessidade é muito grande de conhecer. Você não faz mais as coisas de qualquer jeito. Então você precisa amar aquilo, viver aquilo, entender, conhecer e, obviamente, se aprimorar. Tá sempre estudando. Hoje precisa de muita tecnologia para conduzir uma fazenda. Cada vez mais vai ter que aderir nessa tecnologia para produzir de forma eficiente. Exatamente. E o cara que não souber, o cara que não usar a tecnologia em seu favor, está condenado à inexistência. Não adianta. Se você não for capaz de cada vez mais produzir arrobas por área, entendeu? Você está enrolado, está fora. Não vai conseguir conduzir. Tem muita área para ser cedida no Brasil ainda, de pasto principalmente, para agricultura, para floresta. Ninguém fala de regeneração. Hoje você não consegue mais limpar um pasto sem tomar uma multa. Isso mesmo. Acabou. Então, se você deixar passar porque faltou grana, porque você se desorganizou, você perdeu a área. Acabou. Muito difícil. Para você conseguir a licença de novo é uma luta. Muito difícil. Muito difícil. Então, principalmente aqui nessa região de vocês. Então, assim, a gente passou por essa sucessão. Quem não for forjado lá dentro, vai ser muito difícil aprender a amar aquilo, a ver o propósito daquilo, né? Vai ficar com calorzinho, com sedinha, cansado, né? Não vai perder a hora para acordar, tirar o leite. Mas agora tem uma vantagem, viu, Lígia? Agora tem Starlink, pode ir pra fazenda que a internet vai junto. Tá conectado a todo momento. Mas uma coisa eu comprei 3 semana passada. Pode pôr na caminhonete.
Pode pôr na caminhonete. Semana passada fiquei com medo dos caras apertar o off. Compramos 3. 50% de desconto. Tá ainda. garantido. Se quebrar um, bota outro no lugar. Mas isso aí que você falou é muito verdade, né? A gente vê que hoje quem está na frente do agro, tanto nós na parte da nutrição, parte técnica, quem está tocando fazenda, seja sucessão, quem é antigo, que é mais dos tempos passados, tá à frente porque realmente gosta, é uma paixão. Porque não é fácil, como você falou, é muita poeira, é calor, é tempo, é muito difícil. Não é qualquer um que Você vai. precisa ver sentido naquilo, né? E o sentido, numa fazenda, às vezes ele se dá no longo prazo. Numa construção, quando você tem uma família e você enxerga que você vai deixar um legado para seus filhos, um meio de vida para eles, aquilo que foi do avô vai passar para o neto. Às vezes não, mas a maioria é assim. E assim, hoje ninguém mais quer ter filho, ninguém mais quer casar, entendeu? Então você não vê mais esse propósito. É engraçado, eu vi um vídeo da Margaret Thatcher, que foi primeira-ministra do Reino Unido, né? E ela fala assim, é engraçado porque automaticamente, quando você se torna pai e mãe, eu falo que mulher só sabe falar de filho, automaticamente, quando você se torna pai e mãe, imediatamente você tem alguém que é mais importante que você e que você quer forjar, né? Que você quer guiar. Por amar mais do que você e por querer guiar, você é obrigado a partir desse momento a pensar em longo prazo. Então essas gerações, elas não conseguem ter esse vislumbre. Porque a gente, na minha geração mesmo, a gente tem filho mais tarde. Meu avô teve filho com 20 anos. Então imediatamente faz o download lá, né? Preciso pensar a longo prazo. Era outro ritmo também a sociedade. Hoje não, é tudo imediato, eu só olho amanhã, eu apliquei aquele negócio, não foi do jeito que eu deveria ter feito, não vi resultado, já vou abandonar. Eu não quero construir uma vida naquela cidade que é de interior, quero estar no urbano. Então é muito difícil, a gente precisa voltar a forjar esses sucessores, né? Porque além de tudo, da questão econômica, gente, são grandes patrimônios nas mãos das famílias. Um patrimônio que para você construir hoje, o que você teria que fazer para conseguir. Se conseguir, né? Se conseguir, porque hoje a regulamentação é muito maior e o custo é muito maior, o valor intrínseco, inclusive. Mas, além de você ter a questão financeira, de ter a chance de tocar a sua vida, um bom negócio ali em cima, eu acho que o estilo de vida dentro do agronegócio ele é muito positivo. Ele traz um caráter, não é 100%, obviamente, mas na média ele traz um caráter de pessoas muito empreendedoras, muito batalhadoras, resilientes, resistentes, cristãs, conservadoras, tudo isso que vem com uma pessoa que está em contato direto com a natureza bruta, né? Que é a criação divina. Sim. Então, a criação divina é onde o pecuarista, o agricultor, ele tem que trabalhar todo dia. Você pode até falar, né? Não, Deus criou todas as coisas, né? Isso aqui, os prédios, não, eu sei, mas é secundário ao homem. Deus criou mesmo, perfeito daquele jeito, é a natureza. Ninguém construiu a natureza a não ser ele. Então, isso traz essas pessoas, assim, muito crentes, né? Muito fiéis a Deus. É muito bonito isso. Então, acho que traz um estilo de vida, uma maneira de pensar que é muito positiva também. Sim, isso mesmo. Então, um legado aí pessoal também, né? Não só financeiro. Sim, sim. É muito bom. É ter a realização, né? Exatamente. Agora, para ficar, permanecer e deixar para frente, precisa de muita organização, muita gestão, muita tecnologia. E não precisa ser essa tecnologia maluca da capa da revista, não. É o básico bem feito. É mais do básico bem feito do que Sim. a maluquice ali da capa da revista, que parece uma coisa inatingível às vezes, né? Nossa, tá todo mundo falando disso e eu tô tão longe, né? Então, é mais ou menos por aí. Falando um pouco de legado aí, já puxando já um pouco mais para perguntas. A criação da Agrifato foi inspiração de quem? Por quê? Qual o legado que você quer deixar com isso? Olha, boa pergunta. Eu escutei muito, né? Não tem lugar para mulher dentro da fazenda, é muito difícil a gente cavar nosso espaço ali. Então, quando eu me formei, o meu pai ainda estava bem, estava vivo, né? E acho que não era o momento de suceder ainda. E eu arrumei meu primeiro emprego. A hora que baixou o dinheiro na minha conta, nossa, caramba, meu primeiro salário, que coisa maravilhosa, né? Era um salário mínimo ali. Eu falei, tô rica, cara, que sensacional. Então, essa noção de independência me atraiu e eu fui tocar minha carreira, né? Então, tinha essa mistura aí. E engraçado, porque depois meu irmão teve que assumir.
E o dinheiro que eu consegui juntar, a gente teve uma emergência familiar muito grande do meu pai e de um tio no mesmo dia. Meu tio caiu de avião, não morreu, meu pai faleceu no mesmo dia, foi uma loucura. Passou o rodo, assim, a gente se viu muito vulnerável de repente, e o que ajudou a gente a fazer o inventário foi a grana que eu tinha juntado. Então Deus é tão bom que foi meu irmão de um lado segurando a fazenda, que a fazenda estava degradada e endividada. E aí para resgatar é tempo, cara. É tempo sem tirar nada. Sem tirar nada. Então ele foi resgatar e eu consegui por outro lado fazer uma minha independência e ajudar, e a gente junto conseguiu cada um fazer uma coisa diferente. Deus é perfeito, né? Falou, nossa, por que você tá fora? Enfim, depois que eu tive essa experiência trabalhando para outras pessoas, eu comecei a entender, né, como que era gerida uma empresa. Eu trabalhei na Scott Consultoria, trabalhei na XP Investimentos. Meu pai ficou de fato doente, eu voltei para casa e falei, cara, vou fazer o que eu aprendi nas duas empresas aqui, uma coisa só, uma fusão, né? E eu queria ajudar muito o pecuarista a ter mais previsibilidade de resultado. Não era... As pessoas sempre perguntam quanto que vai ser o máximo da arroba, né? O pico da arroba esse ano. Eu falo, cara, o pico da arroba tanto faz, porque às vezes teu custo é feito no pico também. E você podia vender muito melhor. Por exemplo, 2023, o preço do boi caiu muito mais do que em 2022. Mas no nosso modelo econométrico, 2022 foi muito mais desafiador em termos de margem do que 2023, porque em 2023 o custo caiu mais. Então, 2022, um custo lá em cima, a arroba começou a cair. Cara, horror. Então, eu comecei a enxergar isso. Falei que as pessoas precisam se organizar, fazer diagnósticos e com o diagnóstico ter um plano para operar. Porque tá todo mundo, imagina, 15 anos atrás, mudou muito a pecuária de lá para cá. Nem é tanto tempo assim, mas mudou muito. A pecuária passou por uma revolução. Sim. Naquela época, eu falava assim, nossa, se a empresa tiver previsibilidade, ela consegue trabalhar no ritmo da pecuária, que é plurianual. Eu nunca abato um boi que foi concebido naquele mesmo ano. Então, o boi que eu estou plantando hoje na vaca, inseminando, né, colocando o embriãozinho ali, de alguma forma, que seja com touro, que seja com IATF, que seja por transplante, aquele produto ele vai ser abatido daqui 36 meses, 30 meses, 40 meses, né? Então, já está determinado. O que eu vou fazer com isso? Eu tenho um plano para isso ou eu vou continuar agindo sempre da mão para a boca? E aí eu falei, não, vamos ajudar as pessoas a se planejarem, né? Usando ferramentas financeiras, né? O que a gente chama de hedge, né? Que é uma comercialização antecipada, como se você comprasse o milho com medo da entre-safra para não subir muito. Você faz essa venda do boi também, você comercializa de forma antecipada. E isso aí foi interessante, porque tinha essa demanda, e aí você foi aprender que era ser empresária, né? 15 anos atrás, gente, se hoje, diz o Roberto Barcelos que 8, 7% das fazendas tem balanço, imagina 15 anos atrás. 15 anos atrás. Então eu cheguei com a tecnologia certa na hora errada. E aí nós fomos garimpando. Eu falei, não, mas eu acredito nisso, e devagarzinho a gente foi construindo nosso leque de clientes. E hoje nós estamos com 12 anos de vida, aos trancos e barrancos. Eu que fazia tudo no começo. E a minha ideia era essa, era assim, como ajudar o produtor, tendo dinheiro como consequência, né? Então, a ideia era como eu ajudo o produtor a tratar a fazenda dele como uma empresa profissional, que tem plano, que tem metas, que precisa girar X arrobas por ano para ser produtiva, né? Para poder ter caixa para o ano que vem, cumprir seus compromissos financeiros e por aí vai. Sim, eu falo assim, a pecuária eu acho que é muito desafiador e a gente vê o crescimento dia a dia, podemos falar assim, né? Porque assim, eu falo assim, uma atividade que veio é extrativista, né? Depois dos primórdios, né? Veio desmatamento, garimpo, madeira, né? Tudo nessa sequência, aí vem o quê? O boi, e a pecuária, né? Aí vem abertura para fazer pecuária, abertura de roça de toco falado antigamente, aí tinha tudo, maquinizar aquilo lá, abrir, limpar, e aí vem cada dia mais crescendo. Então assim, acho que tem muito para crescer num longo prazo ou a curto prazo, e agora a gente tem as tecnologias que vem chegando, que vai um pouco isso que vai florescer muito. Cara, vai crescer demais, vai crescer na mão de menos, então a gente vai ter uma concentração, já vemos isso, né? Já estamos tendo, acontecendo já. Tem muita pastagem degradada ainda. 30%, 35% das pastagens no Brasil são de fato degradadas, né?
E a gente precisa recuperar essas pastagens ou elas vão ceder espaço para algo que rentabilize melhor. Então, para algumas pessoas esse fim ele já passou, a pessoa só não sabe, né? Não sabe só, isso aí já aconteceu. E aí ou vai ser tomado pela rebrota, né, da vegetação nativa, ou vai chegar alguém e falar assim, ó, eu te pago a mesma coisa para eu trabalhar por você, que é o arrendamento, ou vamos fazer uma parceria, alguma coisa vai acontecer. A gente tem muito que aumentar a produção em área menor, né? E isso vem muito em linha, inclusive com essas questões de pressão em cima da pecuária. Mas a pecuária desmata, né? A pecuária ocupa muita área. Eu falo, cara, mas já está enxugando, já está acontecendo. Nós já temos diminuído a área de pastagem em benefício da produtividade. Então a produtividade sobe, eu produzo mais e menos área. Isso já está acontecendo. Então, essa é uma coisa que o pessoal cobra muito da gente. Eu falo, não, nós estamos fazendo, mas não é porque vocês estão mandando, não. É porque é o rumo natural da coisa, né? É natural. É manter a lucratividade do negócio. Hoje a gente tem no Mato Grosso, se você pegar o censo, né, do último ano para esse, reduziu a nossa área de pastagem, porém a gente aumentou o rebanho. Exato. Então, o nosso comercializado é muito maior. Perfeito. É produtividade, tecnologia. Sim. Tratar bem do pasto, tratar bem a terra, entendeu? Tá com as nossas coisinhas lá em ordem, tudo dentro da lei, tá ótimo, vamos trabalhar. Tem que saber gerir. Exatamente. Marquinhos, vou fazer uma pergunta para a Lígia. Lígia, além de produtor conhecer o ciclo pecuário, né? Eu acho que é uma parte bem importante, eu acho que assim, conhecer o ciclo pecuário, né? O que você acha que ele precisa ainda entender desse ciclo? O que ele acha que tem que aplicar ainda nesse ciclo pecuário aí que... Olha, 2022 eu tive aqui, eu vou até mostrar pra vocês. Eu não tenho o vídeo dessa palestra, que a palestra que eu dei aqui não foi filmada. Mas eu tenho um vídeo de outra que eu dei no mesmo mês, falando exatamente o que eu vou falar aqui agora. 2022 eu tive aqui e falei assim, ó, arroba São Paulo hoje tá R$350. Foi o pico, né? Só que quem comprar bezerro agora, nessa relação de troca, dentro desse clima, desse mercado ultra-aquecido, vai vender lá na frente com uma grande chance de prejuízo. Mas falei, desse jeito. Não é porque eu tenho bola de cristal, não é porque eu fiz um pacto caramunhão e sei o futuro, não é nada disso. É o ciclo, a gente precisa, em primeiro lugar, entender que commodity não é produto de moda, não é paleta mexicana, não é copo Stanley, né? Commodity é um produto que tem sempre consumo, ele é pouco industrializado e ele é facilmente intercambiável. Então, soja, milho, algodão, carne, não sai de moda, as pessoas estão sempre consumindo. Ouro, né? Cobre, exatamente. Então, ela vive de ciclos, porque tem ciclos, fazem que a gente aumenta a produção acima da demanda e fazem que a gente reduza a produção abaixo da demanda. E isso rege os preços. Na pecuária é tão fácil olhar isso, é tão simples, nos grãos é difícil. Porque a gente tem aumento de área plantada, a gente tem a questão da anualidade da produção, e na pecuária é tão simples de enxergar. Então a primeira coisa, a gente precisa parar de achar que ciclo pecuário é invenção de frigorífico. E eu falo que não é, mas não sou eu que estou falando. Nós temos estudos científicos, econômicos, no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na pecuária paraguaia, argentina, uruguaia, até na pecuária asiática. A gente tem, por exemplo, na Índia, a gente tem estudos de ciclo pecuário na Índia. Onde a pecuária possui relevância econômica, tem ciclo. Por quê? Porque a gente tem a demanda como uma coisa muito mais basal, que varia mais devagar, e a oferta que, de repente aparece muito boi e some o boi. Né? Assim, o exemplo dos grãos, ele é mais clássico, assim, mais claro de entender. Cara, deu estiagem, quebrou safra, o preço explode, acabou, é isso. Então assim, né, a demanda é mais ou menos a mesma, a demanda não vai mudar muito, mas sumiu o grão, o preço explode. Pecuária é a mesma coisa, então vamos lá, ciclo pecuário. O preço em alta estimula a retenção das fêmeas, porque você quer produzir mais desse boi, mais desse bezerro.
A gente tem a questão da evolução do rebanho, que é aquela máxima que fala que uma fêmea inseminada que produziu outra fêmea, agora sua capacidade dobrou. Que nada mais é do que a evolução geométrica da população, do crescimento populacional. É a mesma dinâmica. Então, se eu estou abatendo menos fêmeas, porque o preço está muito bom, amanhã eu vou produzir mais bezerros. E se metade desses bezerros são fêmeas e eu vou segurar essas fêmeas de novo, eu vou ter muito mais produto para entregar lá na frente, e isso vai se converter em carne. Então, nós tivemos 2020, 2021, preços em alta, retenção de fêmea. Eu vejo isso nos números oficiais do BGE, as fêmeas indo lá embaixo, o abate delas, né? Depois, uma produção de bezerros aumentando, virando boi gordo e agora caindo o preço. 3, 4 anos depois, né? Acabou. Então, não era bola de cristal, era porque a gente conhece a dinâmica do ciclo. Quando ele vai acontecer exatamente, qual que vai ser a mínima, a máxima, né? Até onde chega, ninguém sabe disso. Mas você tem janelas em que a comercialização fica mais facilitada, ou mais vantajosa, mais interessante e menos interessante. Então, naquele momento, lotar a fazenda, trocar, estava pouco interessante. Aí você pode partir para outras coisas, reforma de pasto, implementa lá uma ILP, tem várias estratégias que você pode colocar ali para tentar corrigir ou melhorar sua estratégia comercial. Agora, quando está em queda e todo mundo desanima, abandona. Eu falei com um grande amigo meu agora há pouco tempo, liquidei meu rebanho e pus tudo soja no lugar. Eu falei, pronto, pau dobrado, entendeu? Soja não vai ter ciclo. Né? Exatamente. Não, e a soja veio mal agora. Para quem fez o primeiro investimento. Então, assim, a gente precisa entender que quando o preço cai, a gente tem uma oportunidade de fazer estoque. E aí, isso casa muito com o aumento de produtividade que eu preciso botar ali, plantar na minha fazenda, né? Então, se eu, por exemplo, reformar pasto e agora aumentar a capacidade de suporte, eu consigo lotar mais nesses momentos de crise. Então, quando todo mundo está chorando, eu preciso vender lenço. Sim, essa é a máxima do ciclo pecuário. E você acha que essa intensificação da pecuária que vem acontecendo, né, principalmente com as integrações, você acha que a interferência no ciclo vai ter grandes interferências, né, de encurtar ou aumentar o ciclo? Nem encurtar, né, na verdade. Ele fica mais dinâmico, né? Isso. Nos Estados Unidos, pra você ter ideia, na verdade ele é mais longo, porque o cara tem uma operação tão azeitada, tão minuciosamente programada, porque lá a gente tem uma relação de troca muito menos favorável do que aqui, mais evoluída. Sim. Que ele tem menos opção, menos espaço para aumentar ou diminuir produção. Então, por exemplo, eu poderia falar, quem fala muito isso é o Rogério Goulart, ele fala, cara, quando eu tô tomando prejuízo, eu deixo a fazenda ociosa, dane-se. Melhor prejuízo pequeno que prejuízo grande. Tem horas em que é assim. Frigorífico tem hora em que a planta precisa parar de operar, assim, operar mesmo, está dando prejuízo, faz o mínimo necessário. Então existe isso. Lá, eles estão num nível tecnológico de desfrute tão alto que já não sobra muito espaço para isso. Então eu falo que é como se fosse um carro de Fórmula 1 fazendo a curva. Sabe quando ele está a muito alta velocidade e ele não consegue fazer uma curva muito inclinada, muito acentuada. Ele precisa ir fazendo devagar enquanto ele está em movimento. É mais ou menos isso. Então o ciclo acaba ficando mais longo porque ele tem menos margem para fazer manobra. E a tendência, teoricamente, era ser essa aqui também. Mas o que a gente viu no último ciclo é um ciclo um pouquinho mais curto. Sim. A gente precisa analisar isso em longo prazo, né? Análise de ciclo é análise de 50, 60 anos. É uma coisa bem comprida, assim. E assim, desse ciclo, dessas categorias animal que a gente trabalha, entre cria, recria e engorda, vamos falar assim, né? Qual que você acha que seria... Qual categoria que impactaria mais nesse ciclo? A cria. A cria, com certeza. A cria é o coração de tudo, né? Eu falo assim, se você tem uma vaca ineficiente, uma vaca grande que dá um bezerro pequeno e você troca por uma vaca pequena que dá um bezerro grande, sem aumentar a lotação, você aumenta a sua eficiência imediatamente. Sim. Então, a partir daí, sendo mais eficiente, você já consegue fazer grandes alterações no ciclo, né? Então, parte da cria. Agora, o resto é pintura, né? Fazer uma recria bem feita, uma engorda eficiente, é a aresta que você vai aparando. Mas o ponto ali, o coração do negócio está na cria. Mas você acha que na recria, por exemplo, hoje o que eu tenho visto, na recria, a gente, né, eu falo assim, de modo geral, no Brasil eu vejo que é muito bom em recria e engorda. Né? A gente é bem... Mas assim, a recria ainda, eu acho que tem espaço, vem antecipando bastante, né? Demais. Essa antecipação da recria, você acha que também não interfere muito? Interfere, só que o problema é que para eu ofertar mais ou menos animais, tá na vaca, né? E não na recria.
Então a Recria ela pode até acelerar ali, por exemplo, alguma liquidação desses animais. Mas os frigoríficos também estão exigentes, você também tem que entregar uma carcaça bonitinha ali, enfim. Então o grande diferencial do ciclo que manda mesmo é o que está acontecendo com a fêmea, com a vaca. E eu acho que as grandes mudanças viriam daí, né? Ou seja, eu colocar mais pressão tecnológica na fêmea. Agora, Brasil, eu acho que a gente presenciou uma revolução tecnológica nos últimos 20 anos na pecuária, mudou da água para o vinho. Eu falo que hoje os bons projetos do Brasil eles estão entre os mais tecnificados do mundo. Os caras na Europa estão querendo vender pecuária regenerativa. Eu falei, isso aqui já existe aqui há muito tempo, né? Mas na média a gente ainda tem muito que correr atrás. Nossa, muito. A média ainda tem muito que ganhar. Demais. E o fundo, eu acho que está meio que fadado a ceder. Infelizmente, e é a grande maioria. É a grande maioria. É o que você falou, vai ficar na mão dos grandes, né? Vai ficar um aglomerado pequeno. Você já vê esse movimento, sabe onde? Na prestação de serviço. Sim. O cara precisa terceirizar a terminação porque ele não tem essa estrutura, não tem essa capacidade. E vai na mão dos profissionais. Né? Posso fazer mais uma? Pode. Lígia, a gente sabe que o produtor rural, eu acho que em especial o pecuarista, muitas vezes, ele é muito imediatista, né? E quando tem um planejamento a curto a médio prazo, né? E aí depois você pega um cenário que veio de queda de preço e arroba, né? Vamos dizer assim, vira só uma choradeira, né? Reclamar, cheio de reclamação, Sim. cheio de argumentos, né? Negativos, né? E se a gente analisar o contexto aí dos últimos 10 anos, a gente vê que o ciclo praticamente assim, tem algumas diferencinhas um pouquinho para mais e um pouquinho para menos, né? O que você acha que o produtor tem que aprender com isso, né? Que balanço que ele tem que fazer, né, para tocar essa pecuária, né? Passar por esses altos e baixos, né? De preferência às baixas aí, de uma forma mais eficiente e pôr a mão na massa, né? Trabalhar. Eu falo assim que eu sou mãe empresária, você tem que acordar achando que você vai transformar o mundo todo dia, né? Tem que ser otimista, mas nesse ponto eu não sou muito. Eu acho que a maioria das pessoas, não é nem dos pecuaristas, a maioria das pessoas terceiriza culpas e responsabilidades. Então, assim, eu acho que a maior parte vai continuar reclamando e não vai olhar para dentro, né? Quantas pessoas têm, por exemplo, indicadores ou técnicos na cria? E, cara, cria sem indicador zootécnico, você não sabe para onde você está indo, porque você não sabe nem o que a sua matriz e o touro que você escolheu para ela estão entregando. Então é uma coisa assim que me chama muito a atenção. Quantas pessoas têm curral? Quantas pessoas fazem um manejo adequado? Quase ninguém. Então eu acho que a gente vai continuar afunilando e quem for o reclamão, ele não está no lugar certo. Ele vai ser tomado por quem enxerga a oportunidade e a necessidade de ser o agente principal, o protagonista nessa mudança de rumo. Ah, mas o governo, por exemplo, cara, nós vamos ter que enxergar a brecha para vencer as dificuldades que o governo impõe a gente. Se não, cara, senta, chora e não levanta mais, porque não tem quem venha resolver seu problema. O governo nunca resolveu. O governo nunca resolveu. O governo, se você pegar da década de 90 para cá, a gente aumentou de 4% para 40% o volume de terras públicas. O governo só vem abocanhando. É questão indígena, é questão ambiental, é questão fundiária. Então, cara, cada lado vem uma bocada e você tem que estar lá no meio o quê? Trabalhando reguladinho, bonitinho, conhecendo um bom profissional, por exemplo, para te defender, tendo sua operação rentável, sua família, os seus grandes talentos operando dentro do negócio. Se você ficar reclamando, aí eu vou falar agora como mãe e de uma pessoa que eu escutei que é muito, que eu admiro muito, que é a Jaque Lubaski. Ela falou: por que a gente chega em casa reclamando do nosso trabalho, das oportunidades e queremos os nossos filhos no negócio? Se eu só reclamo? Assim, eu sou a maior inspiração dos meus filhos. Sou a maior inspiração das próximas gerações. Se eu só chego em casa reclamando, eles vão querer trabalhar aqui? Eles não vão querer virar DJ, vão querer virar, entendeu? YouTuber, TikToker. É isso, eles estão entregues. Assim, a gente precisa ser mais agradecido, né? Por isso que eu trago sempre muito essa questão de
cara, vamos ser crente em Deus, a gente está em contato com a natureza é a criação divina no seu estado puro, é tão fácil a gente se conectar, é só olhar lá para um milho, né? Você planta uma semente, nasce o trem cheio de semente. Nossa, é o milagre da multiplicação do pão, tá aí, na natureza. Então, assim, vamos ser mais agradecidos. A vida é uma luta, não tem tempo fácil pra ninguém. Eu falo que nem os bandidos de Brasília tem dia fácil, cara. Assim, imagina a vida desses caras, velho. Costurando o dia inteiro. Então, assim, é difícil. Deus falou, tá no Evangelho, ganharás teu pão com o suor do teu rosto. Então é luta, leão pra matar todo dia. Então vamos acordar e resolver, vamos parar de reclamar. A minha geração reclamona, eu já me vi fazendo isso, é uma autocrítica também, né? Tô com um nenenzinho pequenininho, cara, no dia seguinte o trabalho é o mesmo, a rotina é a mesma, né? Tô aqui, eu vou pegar o voo agora de madrugada, chegando lá é neném pra cuidar, então assim, não tem sossego. E eu me peguei falando, tô cansada. E outro dia eu peguei minha pequenininha de 3 aninhos. Pega seus brinquedos. Tô cansada. Ela tá me copiando. Cara, para. Então vamos parar de reclamar. Vamos fazer o que é necessário. Botar ordem na casa. Valorizar a gestão. Um bom planejamento. Ele vai me ajudar a chegar nas minhas metas e objetivos. E melhor sempre. E é doído sempre. Todo dia é uma luta. Sim. Todo dia é uma luta. Acho que o tempo tá meio corrido, Marquinhos, mas eu tenho mais 2 perguntas que eu acho que é importante aqui. Uai, estamos aí até 5h30. Qual que é o... Não é agora, 17? É 17. Então tá bom. Qual que é a principal diferença que você considera do nosso mercado de carne bovina do Brasil em comparação com os Estados Unidos e União Europeia, vamos falar assim? Eles têm mais padronização, né? A gente tem um mercado pouquíssimo ou nada padronizado. Então, por exemplo, é difícil a gente estabelecer contratos de parceria quando não tem garantia de produto para ser entregue, produto de qualidade, que é mais bem remunerado. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, você tem carne moída. Aqui é o quê? Acém, patinho, né? Colchão? Segunda. Desculpa. Lá nos Estados Unidos, você tem carne moída de grass-fed, que eles chamam de orgânico, que é o nosso boi a pasto, por sinal. Eles têm carne moída de bisão, eles têm carne moída de primeira, de segunda. Assim, é muito mais porcionado, é muito mais em linha com facilitar a vida da dona de casa. Só que para entregar isso, eu preciso de padrão. E como é que é nosso rebanho? Não é padronizado nada. Então, conforme a gente entender isso, vem naturalmente, né? Mas quem entender primeiro vai beber água limpa, com certeza. Quanto mais a gente entender que a gente precisa de um bom produto, de uma boa vaca, que por exemplo, o bezerro, ele começa a formar fibras musculares desde a concepção, então eu preciso de uma boa nutrição para essa vaca, né? E começar a entender que uma vaca que é bem nutrida e entrega um bom produto, ela é mais eficiente ocupando a mesma coisa dentro da fazenda. A eficiência parte daí, né? Tô falando bastante de cria, mas isso é só a sequência nos próximos capítulos, né? A gente só vem, por exemplo, um animal que responde bem à nutrição, ele faz uma recria muito rápida, muito boa, e ele gira alto, e ele permite, por exemplo, um giro alto, permite trabalhar em pequenas propriedades, pequenas áreas, né? E depois vem a engorda para matar a pau e entregar. Então eu acho que o que tem lá fora muito é padronização e olho no consumidor. O que o consumidor busca? É muito mais fácil, né, fazer essa visualização de frente para trás, não de trás para frente. E aqui a gente olha só o que vai dar mais dinheiro agora no mês que vem. Então é muito da mão para a boca, né? Falta de padrão. E vou fazer um alerta. A dona de casa brasileira, ela já está de olho na praticidade. A gente não compra mais, por exemplo, um contrafilé de 4 quilos, né? De R$39. Ela quer comprar porcionadinho por R$79. Mas nominalmente ela gasta menos, tem menos trabalho, é mais apresentável, é mais bonito. A gente precisaria fazer mais padrão para entregá-la na ponta, né, de uma forma mais eficiente. Agora, eu entendo, né? Mas o frigorífico não bonifica, a carcaça, eu sei. Mas carcaça boa também traz eficiência porteira dentro. Ela traz. Não estou falando de carne de qualidade, estou falando de padrão. Padrão. Saber o que esperar, quanto que esse animal vai ocupar, né? Saber mais ou menos o que está dando o meu produto, quanto que ele vai pegar de espaço ali dentro da fazenda, ter planejamento, então tem mais previsibilidade. Tudo isso traz eficiência para a fazenda.
Então a gente precisa parar com essa história de eu não ganho pelo couro, vou marcar tudo. Cara, esquece. Eu não ganho pela carcaça, vou fazer de qualquer jeito. Cara, esquece, a eficiência porteira dentro. Porteira dentro. Você tem um animal mais produtivo ocupando a mesma coisa, consumindo a mesma coisa. Surgiu agora nessa pergunta, surgiu uma outra aqui em cima. Você acha que esse mercado China, né, hoje o mercado China que a gente vê, eles estão preocupados só com a idade, né? E a qualidade de carcaça nem tanto. Você acha que tem tendência de mudar? Acho difícil. Procurar essa carne um pouco melhor? Eu acho difícil. Eu acho que a China ainda é um mercado de commodity com algum nicho de carne de qualidade. A gente exporta carne de qualidade lá também. Mas ele ainda é um mercado de commodity. Eu acho mais difícil. Eu acho que foi mais parte do acordo comercial e, sinceramente, comida de bola nossa, esses 30 meses. Que no fim foi bom, porque a gente acelerou a tecnificação. Eu acho que foi uma comida de bola. Se você pegar, por exemplo, Paraguai e Uruguai, eles mandam, se eu não me engano, a idade máxima é 36 meses. Pô, cara, a gente ganharia 6 mesinhos aí, né? Sim. E seria benéfico todo mundo participar mais desse mercado. Sim. Acho que dá uma comida de bola. Então, assim, eu vejo China... Acho que ela vai ficar por um tempo um pouco mais do mesmo. Até porque o índice, a taxa de crescimento de China tem caído ano a ano, né? O mercado anda meio preocupado com o que vai acontecer em relação à China. Uma grande crise no setor imobiliário lá, que é conduzido pelo governo, um governo muito centralizador. Então, difícil. Eu acho que a China vai ficar um pouco mais do mesmo. Vamos continuar exportando qualquer coisa de até 30 meses para eles, basicamente. Vai. Eu vou finalizar agora, Marquinhos. Lígia, na sua opinião, o que você destaca como principal contribuição das empresas de nutrição para esse mercado de carne, né? Mercado de carne nacional brasileiro aí? Cara, não tem, né? Sem nutrição não tem nada, não tem manifestação genotípica nenhuma. Então, assim, a gente precisa de um tripé, é genética, sanidade e nutrição. Se algum desses 3 falhar, acabou. Então, nutrição é fundamental, né? Nos desafios de precocidade, por exemplo, que a gente tem visto aí se ampliarem cada vez mais na produção. Então, vem desde a nutrição da fêmea, que vai transmitir aquela potência para o feto, que já começa a desenvolver seus tecidos ósseos e musculares, depois o adiposo, passando por uma recria rápida, de alto giro, porque senão não se paga. Recria tem que ser rápida, de alto giro, partindo aí para o final, para a finaleira de engorda. E associando isso, consorciando isso com pastagem. Cara, a gente teve um grande advento aí que é a TIP, né? A terminação intensiva a pasto, o famoso confinamento a pasto, né? Cara, isso é uma revolução que a gente consegue aproveitar, inclusive falando de biodiversidade, sustentabilidade, tudo isso que os caras... Então, assim, não tem. Nutrição é chave. Sem nutrição você não entrega o boi. E sem nutrição bem feita, suplementação, você não tem eficiência porteira dentro. Você vai ficar teimando com aquele boi lá dentro, ele vai ficar indo e voltando, vai atrasar, não pega prêmio China, consome mais, quebra mais cerca. Então, assim, nutrição é ferramenta para a gente cumprir nossa função, que é pegar o melhor possível, oferecer no menor tempo possível e levar padronizado para o consumidor e falar, nossa, que carne legal, que produto bacana, vou voltar lá e comer de novo. É isso que a gente tem que fazer. E a nutrição é parte fundamental. Sem ela, não vai ter, né, cara? Não tem. Nós temos aí 4 a 6 meses de seca, tem região do Brasil que chove 300 milímetros por ano. Você vai querer fazer o quê? Vão ter que produzir ali também. Aliás, muita região que não produz grãos. Muita região que não tem topografia suficientemente boa para fazer grão é pecuária, e a pecuária vai precisar. Então, não tem por onde. É isso aí, o papel é fundamental. E cada vez mais usadas as tecnologias que a nutrição tem. Perfeito, Para perfeito. tecnificação e tecnologia. E ao longo da cadeia toda. Cara, esse negócio de vaca fica no pior passo da fazenda, Tá prejudicando a melhor dá vergonha, né? Coisa do passado. Coisa do passado. fase. É a parte que você tem que focar, é aquilo. Exatamente. O desafio hoje é econômico, e para vencer o desafio econômico eu preciso produzir rápido, barato, com alto giro. É isso aí. Acho que a gente vai partindo pro final, né, pessoal? A Lídia tem que dar uma palestra ainda aqui no evento. Então, agradecer, Lídia, pela presença no nosso primeiro episódio aqui do Bate-Papo Nortena. Tem uma pessoa que defende o agronegócio junto com nós aqui batendo papo, é de grande honra pra gente. Eu defendo e arrumo confusão também, né? Faz parte, né? A gente defende o que a gente ama, né? Uma alegria abrir esse podcast. Obrigada mesmo, a honra. Obrigada pela parceria e sucesso na empreita, no projeto. Que precisarem, conta conosco.
Não, positivo, a gente agradece aí. Também, precisar da gente aí, qualquer informação da AgroNortena, está à disposição aí. Valeu. Então, muito obrigado aí. Obrigadão.